Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila. Esse foi o vídeo que eu levei muito tempo pra gravar pra vocês, tipo, eu tô enrolando esse vídeo faz quase um mês. Faz quase um mês que eu terminei de ler Too Ha e eu não sabia certo como é que eu ia fazer esse vídeo. Eu fiquei pensando como que eu ia falar, o que que eu ia falar e foi uma leitura muito perturbada pra mim, então eu precisei de um tempo assim pra sentar e pensar o que eu vou falar? E no fim das contas eu não consegui pensar o que eu vou falar, então eu simplesmente liguei a câmera e vou gravar esse vídeo aqui pra vocês e vou contar pra vocês o que eu achei dessa novel. Então eu vou falar pra vocês uma parte com spoiler e uma parte sem spoiler. Então essa primeira parte do vídeo, ela é sem spoilers. Isso significa que se você não leu a novel, tá tranquilo, você pode continuar vendo aqui o vídeo comigo e tal. Eu vou contar brevemente a história sem dar spoiler. E depois eu vou contar pra vocês o que eu acharam e se eu recomendo que você leia essa novel. E aí depois eu vou pra parte com spoiler. Daí a parte com spoiler eu sugiro muito que você não veja se você não leu a novel. Porque esse é o tipo de história que se você sabe o que vai acontecer, estraga a história inteira. Então assim, sério, tentem não pegar spoiler. Eu tive muita sorte que eu peguei praticamente nada de spoiler enquanto eu tava lendo. Isso me ajudou a tomar vários sustos ao longo da história. Essa história tem muito plot twist, sabe? Tipo, coisas que você não imagina que vai acontecer e vão acontecendo assim ao longo da história. Então, vamos começar essa parte sem spoiler. Pode ficar aqui comigo de boa que eu vou contar pra vocês brevemente do que é essa novel e o que eu achei dela. Bom, ela é boys love em primeiro lugar e ela é bem pesada. Tipo assim, ela tem bastante conteúdo sexual e tal. Então, já deixo avisado desde cara. Foram vocês que me recomendaram Too Ha. Na verdade, quando eu acabei de ler Modal Zuchi, eu tava naquele limbo, né? Eu ainda tô meio que naquele limbo dessa história, porque eu ainda não superei. Daí eu tentei começar a ler Too Ha e eu não gostei do começo. E aí até lembro que eu comentei nos comentários do vídeo que eu fiz do review de Modal Zuchi. E aí vocês falaram pra mim que era pra eu dar uma chance e tal. E aí eu fui ler. Bom, vamos falar brevemente sobre essa novel. Basicamente, assim, sem spoiler, essa novel conta a história do Moran, que... já assim, em primeiro lugar nesse vídeo aqui, gente, se eu pronunciar os nomes deles errados, vocês me perdoem, dessa vez bem perdoado, porque não existe o drama ainda, então assim, eu não sei chinês, eu não sei como é que pronuncia os nomes, eu pronuncio na minha cabeça de um jeito, assim, não tem nem como eu ver alguém falando pra eu ver como é que é, então assim, ó, peço desculpas pra vocês, tá? Vai ter muito nome pronunciado errado aqui, vocês só sigam o baile e continuem vendo o vídeo, beleza? Aliás, falando em drama, sim, essa novela vai ter um drama, eles já gravaram, já tá tudo gravadinho, vai sair no ano que vem, eu já ouvi boatos falando de que vai sair no verão lá da China, então provavelmente de julho adiante do ano que vem aqui pra gente, né, no inverno aqui no Brasil. Então, se vocês, caso queiram, né, ver o drama já entendendo a história, vocês podem ler a novel já agora. Mas enfim, a novel conta a história do Moran, que ele era um imperador tirânico que matou muita gente, que fez mal pra muita gente, e ele torturou o X1 dele, que vamos dizer assim, é tipo como se fosse um mestre dele, né? O cara era o mestre dele e tal, e ele torturou o cara de jeitos possíveis e impossíveis, de formas sexuais muito tensas, enfim. E aí a história começa te apresentando esse Moran, que é um imperador muito tirânico, e ele se suicida. E aí o que acontece? A história volta pra quando o Moran tinha 16 anos. Antes de ele virar um imperador tirânico, quando ele ainda era um adolescente normal. Só que ele volta pros 16 anos com a mesma cabeça que ele tinha quando ele tinha 30 e poucos anos. Acho que era 32 que ele tinha, quando ele era um imperador loucão lá. Então, tipo, ele tem todas aquelas memórias dentro da cabeça dele, mas ele tá com 16 anos e a vida dele ainda era tranquila. E aí a história começa a correr a partir daí, ninguém tinha morrido e tal. E um grande acontecimento, né, da história é que, assim, o Moran, ele era apaixonado por um colega dele lá, que chama Shimei, e esse colega morre. E esse X1 dele, ele não salva o Shimei. E essa é a grande mágoa que o Moran tem a vida toda, porque o X1 dele não salvou o discípulo dele, né? Porque o Moran e o Shimei eram discípulos do X1. E eu vou falar o nome dele, que é Chu, não sei se pronuncia Chu, Wanin.
Acho que em alguns momentos eu vou estar falando o nome dele, então só pra vocês saberem. O nome dele é Chun Wanin. E tá, enfim. Aí ele não salvou, ele deixou o... Não vou fazer aspas nem nada pra não dar spoiler pra vocês. Ele deixou o Shimei morrer. E aí a grande mágoa do Moran é essa, por isso que ele matou todo mundo, torturou todo mundo, fez a louca e tal, porque o amor da vida dele tinha morrido. E ele não tinha mais objetivo na vida e tal. E aí quando ele volta por 16 anos, o Shimei tá lá vivo, maravilhoso ainda. E aí, enfim, a história começa a correr a partir dali. E aí ele começa a notar que existem mudanças, tipo, coisas que não estão acontecendo do mesmo jeito que aconteceram antes. E ele começa a achar estranho, porque ele lembrava que, no ano tal aconteceu tal coisa. E aí daqui a pouco, pá, a coisa acontece 2 anos antes. E ele fica, meu Deus, por que isso tá acontecendo 2 anos antes? Eu lembro claramente o que aconteceu naquela época, entendeu? Tipo, as coisas vão acontecendo diferente, tudo vai acontecendo diferente. E aí a história vai se desenrolando a partir daí. E assim, não sei se ficou claro, provavelmente não ficou, mas por incrível que pareça, o casal da novel é o Moran com o X1 dele, não é com o Shimei. Por mais que vocês achem que eu contando assim super parece, não. Então realmente é o cara que ele torturou, é o casal dele. Então, assim... Gente, essa foi a minha parte que eu contei pra vocês sem spoiler, tá? Tipo, a partir daqui... Pera, antes eu vou falar uma coisa, depois a partir daqui, quando eu avisar, vocês parem de ver, tá? Se você não leu. Eu recomendo que você leia essa novel. É uma novel que eu recomendaria pra todo mundo. Quando eu li Modazushi, eu recomendei pra todo mundo. Gente, sério, leiam a novel, ela é muito boa e tal. Ela dá uma versão melhorada do drama e tal. Agora, em Chūha, eu recomendo que as pessoas leiam Chūha. Depende. Por que eu falo depende? Porque eu acho que todo o conteúdo que eu trago aqui no YouTube pra vocês, eu tenho que ser responsável pelo que eu vou falar aqui, pelas coisas que eu vou divulgar. Porque muita gente vai pedir link lá na outra. Tem muitas pessoas que até hoje pedem link, né? Faz mais de um mês que eu postei. Aqui é a mesma coisa, acredito que as pessoas vão me encontrar nesse vídeo e vão me pedir link pra ler. Inclusive eu vou deixar na descrição o link, tá? De Chūha, se vocês quiserem ler, tem no Wattpad traduzido. Agora, prestem bastante atenção aqui se você quer ler esse livro, se você quer ler essa novel. Eu recomendo que todo mundo leia? Não. Por quê? Eu vou deixar bem avisado aqui. Essa novel, ela é muito, 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 muito pesada. Eu não sou uma leitora ávida. Isso quer dizer, eu não sou uma pessoa que lê muito, eu já vou deixar isso bem claro, por mais que eu seja escritora. Então, eu pegar e falar aqui pra vocês que essa foi o livro mais difícil que eu li na minha vida, não quer dizer que eu tenha lido milhares de livros e esse seja o pior de todos. Quer dizer que eu li poucos e dos poucos que eu li, esse é o pior. Realmente foi uma leitura muito difícil pra mim. Eu me considero uma pessoa muito mentalmente saudável. Então, eu não sou uma pessoa que já tem depressão ou que está numa fase muito difícil da vida. Vamos pensar a partir do princípio de que eu sou uma pessoa que estou de mente sadia e fui ler essa novel. Tiveram momentos enquanto eu lia que eu me senti muito mal. E assim, que eu fiquei realmente muito deprimida com o que eu lia, tanto que eu devorei o 3º livro. Essa novel tem 3 livros, tá? Os 2 primeiros livros é tranquilo. É tranquilo. Os 2 primeiros livros eu li de boa. Chegou no 3º livro, eu acho que eu li o 3º livro em, sei lá, 4 dias, não sei. Eu devorei o livro, assim, os outros eu tava lendo demorando pra ler e tal, porque eu não sou uma pessoa que lê muito rápido, né? Eu sei que vocês leem super rápido as coisas, mas eu, como eu trabalho e tal, gravo os vídeos pra vocês, eu não tenho muito tempo. Então, eu sempre demoro pra ler, mas esse livro, assim, sério, acho que eu li em 4 dias. Porque eu não aguentava mais. Eu li porque eu não aguentava mais. Chegou no ponto que eu tava assim, meu Deus, eu preciso acabar isso aqui, porque eu não aguento mais essa tortura, eu não aguento mais. Eu não vou aguentar ficar sendo torturada todos os dias. Então, assim, foram 4 dias de muita tristeza. Eu fiquei bem deprimida, assim, isso afetou a minha vida no geral, assim, de eu realmente, fora, quando eu fechava a novel, eu continuava deprimida. Realmente foi uma novel muito difícil, tanto que o último capítulo eu chorei do início ao fim do último capítulo. Eu chorei o capítulo inteiro, não porque é triste, mas porque eu tava aliviada, tipo, meu Deus, finalmente eu cheguei aqui e acabou, sabe? Acabou. Você acha que é uma coisa que tem sofrimento? Você não sabe o que acontece né, na novel. Tipo assim, começa o sofrimento, você pensa, meu Deus, que sofrimento. Daqui a pouco vem 10 mil tipos de sofrimentos diferentes. Quando você pensa, meu Deus do céu, não dá pra ficar mais triste. Aí vem mais 50 quilos de sofrimento diferente, de coisas que você não pode nem imaginar. É um negócio que eu nunca vi na minha vida. A quantidade de sofrimento que tem numa novel. E eu vou deixar bem claro aqui que tem muita coisa de estupro nessa novel. E que se você se sente desconfortável com isso, se poupe.
porque assim, especialmente no terceiro livro tem uma cena que é um capítulo todo descrito de estupro. Que foi um dos mais pesados, assim, que eu não li direito, assim, eu ficava passando só pra ver se tinha alguma coisa importante no meio da história e, tipo, eu li, assim, meio... Porque chega num ponto que você não aguenta mais, é muito pesado mesmo. Então eu tô fazendo esse aviso aqui pra vocês, se você é o tipo de pessoa sensível, não leia essa novel. Deixa pra assistir o drama primeiro se você tá interessado na história, porque a história é fantástica. Se você tá interessado na história... Assiste o drama primeiro e aí vê. Eu não sei como é que eles vão fazer, eles vão censurar muita coisa no drama. Então, assim, eu tô mais tranquila que no drama não vai ter esses estupros, esses negócios assim. A tristeza vai ter, né? Mas não vai ser tão pesado assim. Então, se você quiser deixar pra assistir o drama primeiro e aí ver se você se sente seguro pra ler a novela depois, eu acho que é mais indicado. Agora, se você quiser arriscar também é por sua conta, sabe? Tipo, eu tô avisando aqui que é uma história muito pesada e já vá preparado para uma história muito pesada. Mas... Contudo, todavia, entretanto, é uma história incrível, é uma das histórias mais incríveis que eu já li na minha vida. Eu fico chocada. Eu realmente acho que uma pessoa, pra criar uma história tão incrível, só pode ter uma mente meio perturbada mesmo pra fazer essas coisas assim, porque não é possível a pessoa conseguir escrever uma história dessa. É o tipo de história que eu imagino. Eu não sei como é que foi o processo de escrita da autora, mas eu imagino que ela sentou e fez toda a história antes de ela começar a escrever. Tipo, ela planejou toda a história. Porque tem coisa que acontece no primeiro livro, que aparece o gancho e a resposta no terceiro, e você fica tipo, meu Deus, ela conseguiu fechar todos os nós. É uma história que tem vários nós abertos, e quando chega no final tudo se fecha e tudo faz sentido, você fica tipo, meu Deus. Tanto, é uma história muito inteligente assim de você ler, porque às vezes você não lembra mais coisas que aconteceram no primeiro livro, tanto que eu me senti muito burra lendo essa novela. Tinha muita coisa que eu não entendia, e eu ficava, o que tá acontecendo? Eu tinha aqui nos comentários pra ver se alguém tava explicando, porque eu já nem lembrava mais de quem era aquela pessoa que apareceu lá no primeiro livro, e aí tava respondendo a dúvida lá no terceiro, assim, tipo, aparecendo de novo e explicando as coisas. Realmente eu me senti bem burra lendo. E também tem um negócio, né, que eu vi que, tipo, a tradução certinha, só tem até o capítulo 150, eu acho, por aí. São 300 e alguma coisa. E as outras é uma leitura... Eu não sei como é que a pessoa traduziu no Wattpad, sinceramente. Eu acho que é uma tradução automática, mas é melhor que uma tradução automática. Então, assim, você consegue entender o que tá acontecendo, mas às vezes boia. E aí, se eu soubesse disso, eu não teria lido essa novela, inclusive, porque eu achei que tava tudo traduzido, né? E aí comecei a ler e comecei a notar que daqui a pouco começou a ficar meio estranho. Então, assim, se você também tem toque com esse tipo de coisa e quer que a história esteja bem perfeitinha, traduzida e tal, você também pode esperar até a tradutora abençoada, que tá traduzindo tudo isso aí, fazer a tradução certinha do inglês. Eu acho que não saiu tudo em inglês ainda, né? E aí ela tá traduzindo, e aí quando ela terminar, você pode ler, né? Se você quiser esperar, vai demorar um pouco, né? Porque esse tipo de coisa demora, a nossa tradução, né? É um negócio que demora bastante. Eu, como tradutora, sei que a galera não é fácil traduzir bonitinho, assim, pra vocês, perfeitinho. De graça ainda, né? Que a galera não recebe um centavo pra fazer essas traduções. Então, assim, né? Não adianta, a gente tem que esperar, né? Sair a tradução direitinha. Foi legal da parte dela de ter disponibilizado dessa forma, assim, que eu acho que é um pouco mais automático. Dá pra entender a história, tá? Mas tem algumas coisas que ficam meio estranhas. Então, assim, se você também quiser esperar, né? Enfim. Mas, bom, então esse foi meu aviso pra vocês que estão na dúvida ainda entre ler ou não. Vocês vão pesar aí na balança e vão ver. Não é que eu tô fazendo terrorismo aqui, não. É que realmente eu achei uma história muito pesada. Mas enfim. Bom, a partir daqui, deste ponto, se você não leu Too Ha, para o vídeo agora, vai ler e depois você volta aqui daqui um mês, sei lá. Então, se bem que vocês leem em 3 dias, né? Mas enfim, aí vocês voltem aqui pra continuar vendo o vídeo, tá bom? Que agora eu vou dar spoiler e eu não quero que vocês levem spoiler. Quando vocês forem ler Too Ha, fujam do Pinterest, não fiquem vendo fanart no Pinterest, porque minha amiga me mandou spoiler com fanart do Pinterest, mas tudo bem, foi só um spoilerzinho, assim, eu não sofri muito. Não vejam fanart no Pinterest, não, cuidado com os comentários no Wattpad, a galera coloca spoiler no comentário, cuidado de que vocês vão ver as coisas no Twitter, não sei o que, tentem desaparecer da face da terra pra não pegar spoiler, porque tem spoiler em tudo que é canto. Bom, vou falar no geral da história, né, agora com spoiler. Essa é a parte mais difícil do vídeo, porque, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou falar. Eu acho que eu não vou falar da história em si, porque se eu for falar da história em si, o vídeo vai ficar com 150 minutos. E eu não vou conseguir falar tudo que eu quero falar. Eu vou falar dos personagens em si. Eu achei Too Ha muito interessante, porque é o tipo de história que tem vilões muito interessantes. E é um tipo de história que você termina e você não consegue odiar ninguém. Eu não sei se talvez tenha alguém que eu tenha ficado odiando, mas foi alguma pessoa irrelevante. Assim, dos personagens principais e tal,
Não teve nenhum que eu não gostei. Até, tipo, no início, gente, eu odiava o Moran no início, assim, obviamente, até porque se você começa a ler Churra e gosta dele sendo tirânico louco lá do início, assim, né? Não, então eu tinha pavor dele, eu falei, não vou conseguir ler essa novela, tanto que eu li os primeiros e larguei, falei, não vou conseguir ler, eu odiando o protagonista, como assim, hoje em dia sou apaixonada pelo Moran, achei ele a coisa mais perfeita, quero cuidar dele, abraçar ele. Mas foi barra, assim, é barra. Todo o processo de desconstrução da ideia que você cria do protagonista é muito interessante, porque você começa odiando o Moran e você tem todos os seus princípios e você fala, eu nunca vou gostar de um cara que fez esse tipo de coisa com outra pessoa, que estuprou o cara, que violentou, enfim, fez todas aquelas coisas, matou aquele monte de gente. E aí você pensa, eu nunca vou aceitar essa pessoa, nunca vou gostar desse protagonista. Aí você começa a conhecer o Moran, aí você começa a ver a história da infância dele, e aí você começa a entender as coisas. E aí o ponto final, né, que é quando você descobre que ele tá com aquela flor, né, dentro do peito, que fez os sentimentos dele ficarem daquele jeito. E aí pior ainda quando você descobre que ele se sacrificou pra proteger o X1. Então assim, aí você fica, meu Deus, por que eu julguei esse cara logo no início, né? Você fica tipo, nossa senhora, assim... É incrível. No final, até o Ta Hyun-jun, né? Porque tem essa diferenciação dos dois que é muito engraçado, que depois os dois ficam, né, no mesmo corpo, que é muito estranho. E aí, no final, até lendo os extras, eu tava simpatizando com o Ta Hyun-jun. Eu fiquei, meu Deus, qual é o problema dessa autora? Como é que essa autora consegue fazer um negócio desse com a gente? A gente fica com ódio do cara, o cara é um tirânico, daqui a pouco você tá com pena do cara, porque ele tá com ciúme dele mesmo, dentro do mesmo corpo. Pois é. Assim, todos os personagens dessa novela eu tenho, tipo, 1000 sentimentos por cada um deles. E com certeza o personagem que eu mais tive sentimentos controversos foi o Shimei. Na verdade, Shimei é engraçado, porque no início ele não fazia nada, né? Não pedia nem tirava. Mas a galera nos comentários, primeira vez que o Shimei apareceu, a galera já... acho que ele é culpado de alguma coisa. E aí você já começa a ficar, tipo, por que as pessoas não gostam dele? Aí você vai na onda, tipo, viu? Por isso que não vão ficar dando comentário. Mas desde o início a galera, Shimei isso, Shimei aquilo... E aí começaram a desconfiar dele e eu comecei a desconfiar também, né? Fui na onda da galera. Mas eu sempre tive um sentimento muito estranho em relação ao Shimei. Eu nunca achei que ele fosse tão mal assim, sabe? Tipo, sempre... Não sei, assim, não era aquele personagem que eu tinha pavor logo de cara, assim. Eu tive muito mais pavor do Ta Hyun-jun, por exemplo, no começo, né? Até porque as coisas que ele fazia tava, né, pra todo mundo ver. E Shimei era aquele personagem meio submisso, assim, meio quieto, que quase não aparecia, né? Tipo, ele não tinha quase destaque. É muito interessante como a autora deixou ele sendo tão, assim, no início pra depois no final o cara ser, tipo, por trás de tudo, né? Muito louco. Mas aí, tipo, tá, depois quando você descobre, né, o porquê que ele fez as coisas que ele fez. Primeiro você sente raiva, porque você pensa, nossa, é uma raiva que eu tenho até hoje, assim, dele. É uma coisa que realmente eu acho imperdoável, que foi ele querer colocar a flor. É flor, né, gente? Eu tô falando sério, certo, né? Aquela coisa no peito. Minha cabeça, eu sinto que a minha cabeça virou sabão depois que eu li essa novela. Tipo assim, não tem mais cérebro. Enfim, ele botou aquela flor, né, da maldição. Ele queria colocar no X1. Tipo, isso é uma coisa que eu fiquei, poxa, beleza. Ele queria usar um cara forte, né, pra conseguir cumprir o objetivo dele e tal. Mas, poxa, logo a pessoa que sempre teve do teu lado, sabe? Sempre te apoiou. Daí no fim, né, que o Moran sacrificou e no fim foi parar nele. É a única coisa que eu fico chateada, assim, porque de resto, sinceramente, passo vários panos pra esse personagem, porque assim, beleza, ele matou um monte de gente, fez uma ponte de ser humano pra libertar o povo dele, mas assim, quem sou eu pra julgar? Aí você pensa, quem somos nós pra julgar um cara que veio de um povo, que o povo dele era literalmente comido vivo e usado como objeto sexual por décadas. E aí você vê a sua mãe sendo comida viva pelo seu pai quando você é criança. Tipo assim, dá pra julgar um ser humano que matou milhares, fez uma ponte de gente inocente pra libertar o povo dele? É muito controverso, sabe? Você fica com um sentimento muito estranho dentro do peito, porque ao mesmo tempo que você tem pena das pessoas inocentes, continuar a viver com isso, que não foram aquelas pessoas que, né, alguns, provavelmente, não sei se alguns daqueles que foram mortos tinham sido pessoas que fizeram mal pro povo dele, mas em geral eram pessoas inocentes, né, beleza? Que eram pessoas que nunca fizeram nada pra ajudar o povo dele, né, as pessoas só iam na onda, né, mas eram pessoas inocentes
que morreram, mas aí você pensa, né? Todo o povo dele que era feito de comida. E aí você julga. Eu não consigo julgar. Então, assim, não julgo. Eu terminei a novela realmente sem julgar ele, assim. E aí acontecem aquelas coisas no final, né? Que no fim das contas ele não consegue nem. Ai, gente, é só desgraça. Sério, essa novela é só desgraça. Quando você pensa, tá, vai todo mundo ser salvo agora, já foi a merda, já foi feita, e daí ele não consegue entrar lá no coisa da salvação lá. Enfim, gente, é sério. É só tristeza nessa novela. Quando eu falo assim, sério, tipo, ai. E aí, tipo, o que mais que eu posso falar? Eu não vou ser muito longa nesse review aqui, não. Porque é muita coisa nessa novela. Momentos que eu chorei. Cara, chorei muito quando o Nangongshi, não sei se é pronuncia, morre, que ele se atira na piscina lá pra salvar todo mundo. Eu achei muito triste. Inclusive, achei horrivelmente triste no final, no último capítulo, quando putz, agora eu não lembro o nome dela. Yanxi. Vou deixar aqui embaixo. Gente, minha cabeça tá realmente sério. E eu não fiz nada, não escrevi nada dessa vez, eu só liguei a câmera aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Mas quando ela vê o espírito dele, ela diz que sente, né, o espírito dele com ela e tal. No último capítulo eu fiquei, meu Deus, esse foi uma das mortes que eu achei mais triste ao longo da novela. Claro que quando o Oni morre, né, no primeiro livro, acho que é. Quando ele morre no primeiro livro, que ele arrasta o Moran, né, pra salvar eles, todos aqueles degraus. Gente, isso no drama vai ser... Não quero nem pensar. Isso me lembra também a parte extremamente fofinha de quando ele vira criança, né? Que ele fica pitoquito, que é o Chiacine, alguma coisa assim. É muito fofo. Gente, eu tô louca pra ver isso no drama. Tem umas fotinhos já saíram dos atores. Ai, meu Deus, é muito fofo. Ele todo pitoquito. Essa parte vai ser loucamente quando a gente estiver vendo o drama. Mas eu fiquei muito né, lendo a novel. Mas enfim, quando ele morreu, né? Quando Shizu morreu foi muito triste. E aí depois quando Moran morreu, foi horrível. Tipo, a morte dele, horrível. Eu já imaginava que isso ia acontecer, eu já tava sentindo que ele ia morrer. E aí... Mas daquele jeito foi horrível, assim. Tipo, meu Deus do céu. Aquela cena deles deitados na cabana lá. Muito triste. O que mais que eu posso falar? Eu não sei, tanta coisa. Ah, gente, uma coisa que uma reviravolta muito louca é essa do pai do... Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Mas o nome dele é Men. Mas o sobrenome é Shue? Não sei. Enfim, ele é meu personagem favorito, inclusive, de Jorra. Desculpa, Moran, desculpa, X1, mas meu personagem favorito é o Men. Ele é muito... eu adoro esse personagem. E eu fiquei muito feliz que o final, o último capítulo é, tipo, muito dele. Que tem a história dele. E aí depois ele arranja um discípulo. E o discípulo chama ele de X1. Gente, eu me realizei com esse final. Eu nunca imaginei que o final ia ser assim. Eu jurava que o final ia ser, tipo, focado nos protagonistas, né? Aí o final foi todo dele, porque ele recebeu pouco destaque ao longo da história. Ele sempre foi um personagem que eu gostei bastante. E aí, quando teve esse final, tinha cheio de coisa com ele, eu fiquei... E depois tem aquele monte de extra com ele, eu fiquei, tipo, apaixonada. Inclusive, você chora tanto lendo essa novel. Aí você chega nos extras, você ri tanto que você quase morre. Eu quase morri com aqueles extras dele tentando arrumar um namorado, uma namorada lá naquele... tipo, que era tipo um Tinder, né, dos antigamente lá. Ai, gente... Eu amei quando ele vai no encontro com o pai dele. Foi a melhor coisa dessa novela inteira. Eu passei mal de tanta vergonha e de tanto que eu ri daqueles extras. Sensacional. E eu torcendo loucamente pra ele ficar junto com Hanshui. Não sei se é assim. Qualquer um dos dois, qualquer um dos gêmeos, assim. Pra mim, se ele ficasse junto, tava maravilhoso. Assim, não rolou. Na verdade, eu não terminei os extras. Tem um último extra que eu não li ainda, então eu não sei se acontece alguma coisa, mas acho que não. Acho que ele não rola nada, né? Entre ele e qualquer um dos gêmeos. Eu tava querendo chipar ele com os dois já, né? Mas assim, qualquer um pra mim tá de bom tamanho. Eu ouvi falar que a autora chipa ele com o mais velho e que ela chipa o Jiangxi com o mais novo, o que é bem bizarro. Mas aí isso já me leva ao plot, né? Do Jiangxi ser o pai dele. Foi tipo assim, o quê? Quando eu cheguei nessa parte da história, eu fiquei... Meu Deus do céu, eu não sabia se eu ficava triste, porque eu gosto muito do tio e eu queria que o tio vulgo, o pai dele real, que eu chamo de tio, todo mundo chama ele de tio, né? O Moran chama ele de tio, né? E, tipo,
Esqueci o nome do cara, mas enfim. Ele e a mulher dele, maravilhosos, sensacionais, melhores personagens da novel. E assim, fiquei chocadíssima com a história de que ele é filho de Jiang Chi, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque pelo menos ele tem um pai vivo agora, embora seja aquele pai, né? Tipo assim, o cara... Enfim, né? Mas... melhor que nada, né? Pelo menos tem o pai vivo, daí passar vergonha ele pode passar, né? Por exemplo, indo no encontro com o pai. Bacana. Enfim, eu adoro ele, eu acho ele um dos melhores personagens, assim. E se a autora quisesse escrever uma novela baseada nele, eu não ia ficar chateada, porque... tadinho, no fim ele ficou sozinho, né? Mas eu acho que ele é o tipo de personagem, assim, igual o pai dele, assim, de tipo... porque dá pra notar que ele não gosta de mulher, né? Pelo amor de Deus, ele tem 150 mil exigências. O que é isso? O cara tem, tipo, 90 mil exigências e ele se esforça muito pra não gostar de mulher. Mas eu também não parece que ele gosta de homem, assim, tipo, sei lá. Então, não sei, assim, acho que faz sentido ele ter terminado só com um discípulo. Mas ao mesmo tempo, não sei, queria que ele fosse feliz. Enfim. É um dos meus personagens favoritos. E o que mais que eu ia falar? Gente, o relacionamento do Moran com o Anin é... é o tipo de relacionamento... é tão difícil, né? Porque eles fazem tantas coisas com eles, assim, mas ao mesmo tempo eles têm um relacionamento tão... é difícil usar a palavra fofo, não vou usar a palavra fofo aqui. Mas é muito bonito a forma como eles gostam um do outro, né? E se não fosse todas as merdas que aconteceram, certamente eles teriam sido muito felizes. E quando você descobre que o Anin salvou ele lá quando ele era criança, que ele ia morrer de fome lá e cuidou dele. E aí, tipo, tinha tudo pra dar certo, sabe? Aí deu um monte de merda. E aí, pelo menos no final, né? Dá tudo certo. Depois de tanta... chega um ponto que você tá lendo e você pensa, não acredito que vai dar certo essa novela no final. Mas no fim realmente dá certo e eles ficam juntos. Eu acho que quando sair o drama depois eu posso fazer um vídeo melhor. Ou futuramente, se eu conseguir colocar as minhas ideias de forma melhor, eu posso gravar um vídeo melhor, mais aprofundado, lidando melhor com os personagens, assim. Inclusive, eu ainda quero reler. Tô sem coragem agora de passar por tudo isso de novo, assim. Futuramente eu quero sentar com calma, reler. Acho que tem coisas que eu vou descobrindo que eu não entendi. Então, assim, eu ainda vou fazer um review melhor pra vocês. Foi um review curtinho aqui. Curtinho não, já tá com 30 minutos, mas assim, foi um review mais, assim, básico, eu falando pra vocês o que eu achei da novela. Eu realmente... é uma história com muito potencial, é uma história com muitos reviravoltas, assim, muito incrível. Eu gostei muito, muito de ler, apesar de ter sofrido muito. E se você não se importa com sofrer, então vai fundo, né? Se bem que se você tá nessa parte aqui do vídeo, você já leu a novela, já sofreu, né? Então conta pra mim aqui nos comentários o que você achou da novela, se você gostou, o que te incomodou mais, se você também se incomodou bastante com essas cenas de estupro, foi uma coisa que me incomodou, né? Mas assim, a gente entende que, né? Podia não ter, podia, né? Mas é parte da história, né? Enfim. Conta pra mim nos comentários o que você achou de Churra, se você tá ansioso pro drama igual eu tô, tipo, tô muito ansiosa pra esse drama, não vejo a hora de que saia algum trailer, alguma coisa pra eu poder ter do que comentar aqui e ficar surtando loucamente. Enfim, gente, acho que é isso. Eu provavelmente esqueci de alguma coisa. Se eu esqueci de alguma coisa muito, muito, muito importante, vou deixar nos comentários aqui, vou ir comentando com vocês, tá bom? Realmente, muita coisa pra falar dessa novela. Eu não ia conseguir falar de todos os plots aqui e ali que vão acontecendo, todas as revelações malucas dessa história. Enfim, então deixa pra mim nos comentários, tá bom? Me contando o que vocês acharam. Um beijo pra vocês então, e a gente se vê no próximo vídeo.